Olá, aqui é o professor Marcelo da Mister Cursos Capacitação Profissional com mais uma aula de Excel para vocês. Na aula de hoje temos um probleminha para a gente calcular qual é o valor, qual é o total a pagar de um período de estacionamento que o veículo permaneceu ali, né? Então, vamos ler o problema aqui e aí a gente vai verificar os dados que a gente tem para analisar e também para a gente estar lançando ali, tá? O veículo modelo Corsa da cor prata, de placas ABC 1234, adentrou o estacionamento às 10h05 e saiu às 10h15. Aí a gente vai precisar calcular qual é esse tempo que o veículo ficou ali, tá? Sabendo-se que o valor da hora de estacionamento é R$3 e cada fração de 15 minutos é R$1, quanto o condutor deverá pagar? Então a gente vai ter que calcular quanto que ele vai pagar ali. Vamos supor que o manobrista ou o recepcionista ali do estacionamento tem uma planilha de Excel aberta ali no momento, né? E simplesmente ele foi lá e lançou a hora da entrada, a hora da saída, né? E aí já saiu, automaticamente já saiu o valor a pagar. Só que aqui a gente não tem as fórmulas ainda. A gente vai criar essas fórmulas e essas fórmulas vão poder ficar permanentes para, à medida que cada veículo for saindo ali, deixando o estacionamento, o rapaz da portaria, da recepção ou o manobrista já possa informar para ele na hora qual é o valor que ele tem que pagar, sem precisar utilizar papel, utilizar caneta, calculadora, essas coisas, ok? Então, mais aí uma grande utilidade aí do Excel para poder estar facilitando a nossa vida. Eu também acabei cadastrando mais alguns aqui para verificar, né, para o Excel estar verificando e informando para a gente quanto que cada um vai pagar, porque eu preciso colocar valores diferenciados ali por períodos também diferenciados, o tempo estacionado diferente para cada veículo ali, para a gente ver então as fórmulas do Excel funcionando e calculando esse total a pagar para a gente, tá? Então aqui simplesmente é o seguinte: o estacionamento ele funciona da seguinte maneira: uma hora inteira o condutor vai ter, a cada hora inteira o condutor vai pagar R$3. Cada hora inteira que ele permaneceu ali, ele vai pagar R$3. Mas se o veículo ele não ficou uma hora inteira, né? Então existe um regulamento hoje que esse período pode ser fracionado. Antigamente era assim: se você ficasse 10 minutos, você teria que pagar uma hora. Ficasse 20 minutos, uma hora. Ficasse 50 minutos, uma hora, né? Então já existe uma regulamentação, principalmente aqui na nossa cidade, que o veículo ele ficou menos de uma hora, ou seja, ele ficou fração ou frações, então ele vai pagar somente o valor relativo àquele período que ele ficou. Então, se ele não ficou uma hora inteira, ele não vai pagar uma hora inteira. Ok? Então a gente vai estar preparando essas fórmulas para o Excel informar para a gente qual é o valor real que o condutor vai precisar pagar, tá? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente faz para desmembrar um período de tempo, para depois a gente estar utilizando isso nas nossas fórmulas lá, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos. Olha só, eu posso desmembrar uma data. Vou colocar a data de hoje aqui, função igual a hoje. Ele vai informar a data do meu sistema. Então eu já tenho uma data aqui, que é a data de hoje, a data que eu estou gravando essa aulinha aqui para vocês. Eu vou desmembrar essa data aqui e vocês já vão começar a entender como é que funciona. Eu posso separar dessa data apenas o dia. Então eu quero só o dia dessa data. Então eu informo aqui, ó. A função vai ser a função dia. E eu informo a data. Por que eu coloquei A2? Porque eu já coloquei uma data dentro de A2, para não precisar ficar digitando a data toda hora, tá? Então eu vou desmembrar aqui agora o mês. Informa a data, a mesma data. Ele está informando para mim, ó, o dia 2, o mês 9 e agora o ano.
Ok? Então eu desmembrei. Então se eu precisar fazer algum cálculo só com o dia, eu vou utilizar a função dia. Se eu precisar fazer um cálculo só com o mês, eu vou utilizar a função mês, e a mesma coisa com o ano. E eu posso fazer isso também com a hora, tá? Tem um truquezinho aqui para você pegar a hora do computador, tá? Que você vai utilizar a função agora. A função agora ela informa para mim a data e a hora que eu estou que eu teclei Enter, que eu confirmei essa função, tá? Porém, se eu quiser estar mostrando só a hora, eu seleciono essa célula e vou mudar o formato de número aqui, ó, e vou pedir um formato de hora aqui, ó, com hora, minutos e segundos. Prontinho, tá? Então eu tirei a data, simplesmente eu utilizei a formatação de número aqui, hora, né, com hora, minutos e segundos, e ele excluiu a data para mim lá. E eu vou poder também desmembrar essa hora, tá? Então eu vou utilizar a função hora, que hora 10, minuto, tá, gente, ó, não minutos não, tá? Minuto, a mesma hora, tá? A hora que está aqui dentro de C2, e segundo se eu precisar. Então, no caso vai ser a função segundo, tá? Tudo no singular, tá? Hora, minuto, segundo. A mesma hora. Prontinho. Então, se eu precisar fazer algum cálculo com algum item dessa hora aqui, ó, é só desmembrar, tá? Então, qual é a hora? 10. Eu posso fazer um cálculo com esse valor. Minutos, 27. Eu posso fazer um cálculo com esse valor que está aqui dentro, tá? Então, eu desmembrei uma data para vocês verem aqui, ó, com dia, mês e ano. E aqui agora eu estou desmembrando uma hora com hora, minutos e segundo, tá? E eu vou precisar disso daqui lá no exercício que a gente propôs aqui nessa planilha, ok? Então eu vou precisar, basicamente eu vou precisar da função hora para calcular a hora inteira, tá? Para utilizar a hora inteira do período estacionado ali, e também dos minutos para a gente estar calculando também as frações de 15 minutos. Vamos lá, então, voltando para o nosso probleminha. O tempo estacionado aqui, simplesmente eu vou subtrair. Eu vou colocar a saída, que a saída é um valor maior do que a entrada, né? Então, menos a entrada. Então, aqui está informando para mim, no formato de hora, já está o formato de hora aqui, ó, já foi reconhecido aqui, ó, automaticamente já foi reconhecido pelo Excel, esse formato de hora aqui, tá bom? Então, se ele der um valor assim, por exemplo, né, na formatação de número geral é fácil, você simplesmente vai pedir um outro formato de hora aqui, que eu tenho também, tá? Formato de hora aqui, ó, só com minutos, com hora e minutos, tá? É só fazer essa alteração aqui que já vai dar certinho lá, tá? Então, o veículo Corsa, quanto tempo ele ficou no estacionamento? Ele ficou 10 minutos. Ele não vai pagar uma hora inteira. E a gente vai estar informando aqui qual foi a quantidade de horas que ele ficou. Simplesmente eu vou utilizar a função que a gente aprendeu agora há pouquinho, que é a função hora, e vou informar o tempo estacionado aqui, ó, e ele vai mostrar quantas horas inteiras o Corsa ficou dentro do estacionamento. Nenhuma aqui, ó. Ele ficou 10 minutos. Quantas horas? 0. Não ficou nenhuma hora. Está mostrando aqui para mim agora como eu desmembrei aqui. Então ele está informando que não ficou nenhuma hora. Mas ele ficou uma fração de tempo, tá? Então, de 1 a 15 minutos ele vai pagar
um valor ali de R$1 por fração de até 15 minutos, não uma fração de 15 minutos. Aí ele ficou só 10 minutos, então ele não vai pagar nada, não é isso, tá? Ele entrou e a cada 15 minutos vai acrescentando ali R$1. Mas se ele ficar uma hora inteira, aí ele vai pagar só R$3, tá bom? Então não vão ser quatro frações de 15 minutos, ele não vai pagar R$4 não, tá? Aí automaticamente o Excel vai mostrar pra gente que ele vai pagar R$3 pela hora então inteira, tá? Então como que a gente vai calcular isso daqui? Gente, então olha só, como eu já falei para vocês, a função C, ela é uma das funções mais utilizadas no Excel, tá? Praticamente todo trabalho que você está fazendo que tem uma certa complexidade ou uma quantidade grande de informações que você tem que passar para o cliente ou para quem está visualizando aqui, você vai estar utilizando a função C. Eu acho que eu posso arriscar dizer que ela é a segunda função mais usada, é a função mais usada do Excel depois da soma. Então a gente vai ter que estar utilizando aqui e vai ter que estar explicando o seguinte aqui para o Excel. Ó. Se minuto, olha, eu já estou alinhando aqui as funções, está vendo? Ó, se minuto do tempo estacionado, que é o F5, for igual a 0, então informe que a quantidade de frações vai ser 0. Tá? Então, se minuto, né? No caso, eu vou ter uma hora redonda, por exemplo. Vamos dizer que ele ficou ali 1 hora. Então, ele vai anular a fração e vai cobrar só a hora. Ok? Então, se der 1 hora, redondinho, 1 hora, nenhum minuto, 1 hora e mais nenhum minuto. Então, conforme eu estou fazendo aqui, o Excel vai interpretar que se a quantidade de minutos for 0, então não é para cobrar nenhuma fração de 15 minutos. Mas se tiver a hora inteira é para cobrar a hora. Tá? Então, se minuto de F5 é o que? É o tempo estacionado, for igual a 0, então digite aqui para mim o Excel, né? Imprima aqui, mostre para mim aqui o valor 0. Porém, né, não termina aqui, tá? Porque tem outros valores também. Então já vou colocar outra função C aqui agora. Vamos alinhar a função C aqui com minuto. Mesmo intervalo aqui de tempo estacionado que está dentro de F5. Tá? Agora, se for um valor menor ou igual a 15, ou seja, se for 0, então ele vai fazer a primeira, ele vai atender o primeiro critério aqui, a primeira função C aqui, se for o 0, tá? Porém, se for um valor de 15 para baixo, tá? É um valor maior do que 0. Porém, é de 15 para baixo, então ele vai informar para mim que tem uma fração lá, tá? Então a quantidade de frações vai ser igual a 1. Tá? Terminou? Não, ainda não. Tá? Vou alinhar mais uma vez aqui a função C, minuto, mesmo intervalo de F5. Agora eu vou ter que digitar porque ficou impossível clicar aqui em cima do F5, né? Então agora passando de 15, né? Passando de 15 agora até 30. Então ele vai de 16 minutos até 30 minutos. Então que é menor do que 30. Menor ou igual a 30. Menor ou igual a 30. Aí é para ele mostrar para mim que tem duas frações de 15 minutos. Acabou? Não, ainda não. Tá? Eu posso ter 3 frações, cobrar até 3 frações de 15 minutos. Tá? A quarta fração aí já vai ser 1 hora inteira. Então por isso que vai cair no 0 ali. Então vou alinhar mais um aqui para finalizar. Se F5, se minuto, né? Se minuto, F5, se a quantidade de minutos ali de F5 for menor ou igual a 45,
Então, se for verdadeiro, então agora eu tenho 3 frações. Eu abri a função C 4 vezes, vou ter que fechar 4 vezes, porém eu abri a função minuto e não fechei nenhuma vez, né? Tem que fechar aqui, ó. C minuto F5, C minuto F5, C minuto F5, C minuto F5. Pronto, eu tenho que fechar isso aqui, tá, gente? A função é assim, você abre parênteses, você tem que fechar, tá? Então eu abri aqui, ó, minuto, de qual período? O período que está marcado aqui no tempo estacionado, que está dentro de F5. Tem que fechar, tá, gente? Então eu estava esquecendo aqui, tá? Vai ser preciso fechar aqui. E agora eu vou ter que fechar todas as funções C que eu abri. Eu abri 4 vezes. 2, 3, 4. Pronto. Ok? Então eu aninhei aqui 4 funções C. E nessas funções C eu também tenho a função minuto, que eu também já fechei. O período é o mesmo, que é o tempo estacionado, que está dentro de F5. Tá? Então vamos interpretar mais uma vez aqui essa fórmula aqui. Ó, se o valor de minuto dentro da célula F5 for igual a 0, então apareça para mim aqui, mostre para mim aqui o valor 0. Mas se não for 0, vamos tentar outro valor aqui, ó. Se o valor de minuto dentro de F5 for menor ou igual a 15, ou seja, de 1 até 15, tá? Então apareça para mim o valor 1. Então significa o quê? Significa uma fração de 15 minutos. Tá? Agora, se não for nem 0 e nem for um valor de 15 para baixo, então vamos pesquisar lá agora se é um valor de 30 para baixo. Se for um valor de 30 para baixo, ou seja, um valor maior do que 15, tá? Até 30 minutos, então eu vou ter 2 frações de 15 minutos. Tá? Mas se não for nenhuma dessas opções, então eu vou ter a última opção, que é até 45 minutos. Então eu vou ter 3 frações de 15 minutos. Tá? Bom, passado essas 3 frações de 15 minutos aqui, ó, o que passar disso aqui, então já vai ser considerado a hora inteira. Bom, eu tenho aqui, ó, tempo estacionado 0 e 10. 0 hora e 10 minutos. Foi o tempo que ele ficou estacionado. 10 minutinhos ali, resolveu o que tinha que resolver, foi lá e pegou o carro e foi embora. Aí, quanto que ele tem que pagar por hora? Nada. Ele não ficou uma hora inteira, 0, está marcando. Tá? E quantas frações de 15 minutos, de até 15 minutos ele ficou? Uma. Tá? Então, de 1 minuto até 15 vai ser uma fração de 15 minutos. Quanto que ele vai ter que pagar aqui? Fazer a continha de multiplicação agora, né? Multiplicando aqui a quantidade de horas vezes R$3, uma hora R$3, mais a quantidade de frações vezes R$1. Então o que ele vai pagar? Ele vai pagar R$1. Por quê? Porque ele ficou uma fração de até 15 minutos. A fração de até 15 minutos, então é R$1. E a hora, né? A hora é 0, então ele não vai pagar nenhuma hora, tá? Vamos ver como que vai ficar aqui esse veículo Palio aqui, ó. Vamos auto-preencher aqui esse período de estacionamento do veículo Palio. Então ele ficou de 10h10 até 10h30, ele ficou 20 minutos. Quantas horas ele ficou? Nenhuma. Quantas frações de até 15 minutos ele permaneceu? 2 frações, tá? Porque contou uma fração de 1 até 15, uma fração, e depois de 16 até 30 minutos, então ele está com 2 frações aqui. Tá? Quanto que ele vai precisar pagar? R$2. Tá? Próximo veículo aqui. Esse veículo ficou 30 minutos. Não ficou nenhuma hora completa. A mesma coisa, ele ficou 2 frações de até 15 minutos.
vai pagar o mesmo valor. Próximo veículo, o próximo veículo ele ficou 40 minutos, nenhuma hora inteira, 3 frações de até 15 minutos, então vai pagar R$3. O próximo veículo, ele permaneceu então aqui, ó, 1 hora e 5 minutos. Quantas horas inteiras ele permaneceu? 1 hora inteira. E mais alguma fração? Mais uma fração. Então quanto que ele vai pagar? R$3 mais R$1. Então ele vai pagar R$4. Apareceu aqui. Próximo veículo permaneceu no estacionamento 1 hora e 45 minutos. Ele ficou 1 hora inteira. E mais 3 frações de 15 minutos. Quanto que ele vai pagar? Vai pagar R$6. R$6. E por fim, esse último veículo aqui permaneceu 2 horas e 25 minutos, 2 horas inteiras, mais 2 frações de até 15 minutos. Quanto que ele vai pagar? Vai pagar R$8. Porque 2 horas dá R$6, 2 frações de até 15 minutos dá R$2, então dá R$8. Então, pessoal, vou apresentar as fórmulas aqui para vocês, tá? Aqui, para calcular o tempo estacionado, a fórmula que eu utilizei foi a função, perdão, foi a continha aqui, né? Subtração da saída menos a entrada. Ele vai informar para mim o período que ele ficou ali, tá? Em seguida, a gente desmembrou esse período aqui para informar só a quantidade de horas. Depois, a gente utilizou a função C para a gente estar mostrando, então, as frações de 15 minutos, né? Ou seja, mostrar 0. De 1 até 15, mostrar 1, ou seja, uma fração. De 16 até 30, para mostrar 2. E até 45 minutos para ele mostrar para a gente 3 frações. E aí depois, por fim, a gente utilizou essa fórmulazinha aqui, ó, essa continha aqui, para a gente multiplicar a quantidade de horas vezes R$3 e as frações, a quantidade de frações de até 15 minutos vezes R$1, tá? Então mais a hora mais as frações, ok? Então assim a gente conseguiu resolver o nosso probleminha, né? O veículo Corsa ele permaneceu 10 minutinhos, tá? E ele vai precisar pagar apenas uma fração de até 15 minutos e vai pagar R$1, tá? Mas o último veículo aqui, ele ficou 2 horas e 25, então ele vai pagar 2 horas inteiras vezes R$3, tá? E mais 2 frações. Ele vai pagar mais 2 frações de até 15 minutos, então mais R$2 aqui. Então 6 mais 2, R$8. Vamos deixar aqui na tela aqui, por um instantinho aqui, essas fórmulas que a gente empregou para então a gente resolver o probleminha que foi pedido ali acima. Ok? Bom, gente, então é simples, tá? Espero que vocês tenham entendido. Precisando, você assista novamente essa aula. Ok? Muito obrigado e até a próxima.